Não se pode, repito, cerrar os olhos aos delitos perpetrados pelas multidões, máxime quando voltados à ruptura do Estado de Direito e do regime democrático, como eu entendo, com a devida vênia de compreensões contrárias, se verifica na hipótese destes autos. Dito isso, e quanto ao caso concreto, porque está em julgamento o senhor Aécio Lúcio Costa Pereira, eu trago o voto escrito que juntarei aos autos, mas, em benefício do tempo, e para que consigamos encerrar esse julgamento, eu me reporto integralmente ao voto brilhante, repito, do eminente relator, né, que também, como o ministro Gilmar, o ministro Toffoli, ministro Fachin, ministro Fux, ministra Carmen, eu subscrevo integralmente. Apenas relembro que o conjunto probatório robusto trazido aos autos assegura que ele incorreu, sim, nas figuras típicas que a eles foram imputadas na denúncia. Renovando aqui meu pedido de vênia, inclusive a mínima diferença do brilhante voto, como sempre, do ministro Luiz Roberto. Em brevíssima síntese, repito, do meu voto, que vou juntar aos autos, eu digo comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelos vídeos que tivemos ocasião de rever, pelas conclusões do interventor federal e por outros elementos informativos que ele integrava o grupo autodenominado de patriotas que buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção federal e que, como participante e integrante das caravanas que estavam nos acampamentos de frente aos quartéis, primeiro estava ele em São Paulo, depois aqui em Brasília, e aqui em Brasília naquele final de semana, e invasor de prédio público na Praça de Três Poderes, no caso específico foi do Congresso Nacional, o Senado, e tentou com essa turma, repito, e com esse tipo de conduta, na minha visão, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando ou impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Tudo para depor um governo legitimamente eleito sob uma narrativa de ilegitimidade de resultados eleitorais, o que há de ser, sem a menor dúvida, deplorado. Eu entendo que se legitima essa conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que, de fato, ele praticou, no lugar e no tempo descritos na denúncia, as condutas que atraem a sua inserção, o seu enquadramento nos tipos penais já descritos. E só registro que o fato dele ter sido flagrado individualizadamente nas dependências do Congresso Nacional, no exato momento em que praticadas as ações depredatórias às suas instalações, conflui com a associação criminosa multitudinária descrita na denúncia e com os propósitos por ela perseguidos. Então, acompanhando o eminente relator, pedindo escusas por essa síntese, mas renovando que juntarei o voto escrito aos autos, eu acompanho o eminente relator com relação à dosimetria, penas principais, penas acessórias na íntegra. E proclamo o resultado. Tem o voto do eminente relator aí, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ou melhor, eu vou fazer o registro, vamos colocar, por maioria de votos, rejeitou, e nos termos do voto preferido pelo ministro Alexandre de Moraes, rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação penal
para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira à pena de 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo, pois incurso nos artigos 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, do Código Penal, a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, 359-M, golpe de Estado do Código Penal, a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, dano qualificado, todos do Código Penal, a pena de 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. Artigo 62, 1, deterioração do patrimônio tombado, da Lei 9.605 de 1998, a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. E artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada do Código Penal, a pena de 2 anos de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º, a linha A e 3º do Código Penal. E, no caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção, fixando o regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. No tocante aos danos morais coletivos, fixado o valor mínimo indenizatório de R$30 milhões, a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.357 de 85, soma a ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado deste acordo. Foram vencidos, em parte, o ministro revisor Nunes Marques e André Mendonça, no que tange a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, com relação ao mérito, também, em parte e de acordo com a extensão dos votos proferidos, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, e especificamente quanto ao mérito em menor extensão e na forma exposta nesta sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Cristiano Zanin também ficou vencido em parte quanto à dosimetria da pena. Isso, apenas em relação à dosimetria. Só com relação à dosimetria, nos termos do voto também proferido, né, que depois faremos registrar na íntegra. É isso. Na verdade, o voto do ministro Alexandre de Moraes foi acompanhado na íntegra pelos demais ministros, né? A começar com exceção da dosimetria, ministro Cristiano Zanin, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, pelo meu voto, e praticamente pelo voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que apenas com relação à abolição violenta do Estado Democrático. Isso, que Vossa Excelência entendia. O meu é a mesma questão, senhora presidente. Se me permite, só houve, a teoria foi a mesma, mas a capitulação de um ou de outro é que houve divergência. Por isso é que eu fiz o registro, porque, na verdade, Vossa Excelência e o ministro Luiz
Nunes Marques ficaram vencidos numa maior extensão. Independente, senhora presidente, como é um julgamento tão relevante, acho que depois a gente poderia ver com atenção a redação final. Sim, mas a síntese está bem isso, explicitada por Vossa Excelência. Na verdade, vamos fazer, a senhora secretária já está com a parte dispositiva dos votos dos ministros que não acompanharam na íntegra o relator e fará o registro e depois, naturalmente, a ata será aprovada após, né, a anuência de todos. Ou complementada, se é o caso. É isso.